Olá, graça e paz, eu sou o Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o segundo trimestre de 2021. O título desta série de lições é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O escritor desta série de lições é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. E hoje, queridos irmãos, chegamos à última aula do trimestre, lição de número 13, que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. Hoje teremos uma visão geral a respeito da sabedoria de Deus aplicada através dos dons espirituais e também ministeriais. O textuário da lição está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, e nos diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Já a verdade prática nos ensina, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Aqui nós veremos muitas vezes a palavra multiforme, e multiforme nada mais é do que de várias formas, ou seja, a sabedoria de Deus, ela não se manifesta de uma única forma, de um único jeito. Deus não trabalha de uma única forma. Deus, como soberano, Deus, como sendo o absoluto, ele trabalha da forma que quer e, conforme nós vemos e veremos também durante esta lição, de várias formas diferentes. E a Igreja de Deus aqui na Terra é justamente a responsável por manifestar esta sabedoria de Deus, operada de várias formas diferentes, para aqueles que estão ao nosso redor. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles está em Efésios capítulo 3, versículos de 8 a 10, e o segundo texto, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 10. Acompanhe a leitura, por favor, Efésios capítulo 3. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou, mas que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Agora, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então veja, meus irmãos, que em Efésios 3 nós vimos multiforme sabedoria e aqui em 1 Pedro 4, multiforme graça. Ou seja, Deus tem várias formas de trabalhar tanto a questão da sabedoria como também a questão da graça. Como objetivo principal ou objetivo geral da lição nós temos mostrar o caráter multiforme, ou seja, de múltiplos formatos da sabedoria divina. Já para os objetivos específicos, temos 3. Para o tópico 1, explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais. Já para o tópico 2, elencar as qualidades dos bons despenseiros dos mistérios divinos. E, finalmente, para o tópico 3, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Queridos irmãos, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula estão disponíveis para download. O link para download estará logo aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você está assistindo este vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download também estará logo aqui abaixo da janela do vídeo no site. Inclusive, meus irmãos, eu aconselho fortemente que os irmãos baixem as notas de aula, porque especificamente neste arquivo de notas de aulas, eu coloquei muito mais informações do que é possível falar durante este vídeo. Então, se você baixar o arquivo de notas de aula, o PDF que eu disponibilizo para vocês, vocês verão que há muito mais versículos e há muito mais informações do que as que eu estou mencionando neste vídeo,
porque este vídeo é limitado em 1 hora e 10, 1 hora e 15, no máximo 1 hora e 20, estourando. E no arquivo de notas de aula eu coloquei muito mais material que não é possível citar durante esta videoaula. Então eu sugiro fortemente que os irmãos baixem as notas de aula para que possa complementar ainda mais a sua ministração. Isto posto, meus irmãos, vamos para o comentário. Introdução. O Altíssimo revelou para a Igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Minha grande pergunta para nós é: que mistério é esse que foi revelado? Nós encontramos a resposta, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 6. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. E este é o segredo revelado. Veja, o texto já começa dizendo a respeito do segredo. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, que esse mistério mencionado aqui logo no início da aula era justamente essa questão de os gentios também estarem incluídos no plano da salvação de Deus em Cristo Jesus. Na mente e no coração dos judeus, a salvação estava direcionada apenas para eles. Os gentios não seriam considerados, os gentios não seriam incluídos nessa questão da salvação. Porém, Deus mostrando, primeiramente através de Pedro e depois através da vida do apóstolo Paulo, Deus demonstrou claramente que a salvação é oferecida a todos os homens, independente se são judeus ou se são gentios. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, esperança da glória. Conforme acabamos de mencionar, meus irmãos, essa revelação começou através da vida de Pedro, ali no episódio do centurião Cornélio, e depois se revelou completamente através do ministério de Paulo, que foi, segundo a Bíblia Sagrada, escolhido e colocado como apóstolo dos gentios. Então, esse grande mistério que Deus havia oculto, havia mantido oculto desde a fundação do mundo, ele foi revelado através dos profetas, dos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, mostrando que os gentios, nos quais nós estamos incluídos, aos gentios foi oferecida a oportunidade da salvação em Cristo Jesus. E esse então, queridos irmãos, segundo a Bíblia nos fala, foi o grande mistério revelado por Deus através dos apóstolos e dos santos profetas. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Vejam então, meus irmãos, a grande misericórdia e amor de Deus, que determinou desde lá, antes da fundação do mundo, que a salvação seria também oferecida a nós, pessoas simples, pessoas humildes, os gentios que inicialmente não tinham nada, não estavam incluídos na promessa do Senhor, porque a nação escolhida é Israel, o povo escolhido é o povo judeu. E nós, como gentios, fomos incluídos posteriormente nessa promessa. Essa porta nos abriu por conta, segundo diz a Bíblia Sagrada, por conta da rejeição que Israel teve em relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque Israel rejeitou a Cristo, então a porta se abriu para nós gentios. E nós temos, meus irmãos, motivos sobejos para glorificar ao nome do Senhor por essa graça oferecida a cada um de nós. Como ponto central da lição nós temos: a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples, que no caso somos nós. Chegamos então ao tópico 1, os dons espirituais e ministeriais. Subtópico 1, são diversos, ou seja, são de vários modos, de vários jeitos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Meus irmãos, conforme nós já tratamos nas lições específicas a esse respeito, eu, pessoalmente, considero como dons espirituais apenas os 9 listados ali em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. O comentarista considera que também há outros dons espirituais que podem ser incluídos nesta lista, mas eu
permaneço crendo que são apenas 9 os dons espirituais. Os outros, de acordo com o que nos ensinou o Antônio Gilberto, tem outras classificações. Há outros dons espirituais, conforme nós acabamos de dizer, há outros dons espirituais noutras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, do 6 ao 8, 1 aos Coríntios 12, do 28 ao 30, 1 de Pedro 4, 10 e 11 e Hebreus capítulo 2, versículo 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, de 7 a 11, 2 a Timóteo 1 e 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então vejam, meus irmãos, que o comentarista está juntando tudo e chamando tudo de dons espirituais. Só que eu continuo seguindo as orientações do pastor Antônio Gilberto. Conforme também nós mencionamos nas lições específicas, o pastor Antônio Gilberto divide em pelo menos 3 categorias. A primeira delas, dons espirituais, que são justamente os que nós encontramos em 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10. Depois ele chama de dons de ministério prático, os dons que nós encontramos em Romanos 12, do 6 a 8, e também em 1 Coríntios 12, do 28 a 30. E, finalmente, nós temos os dons ministeriais que são encontrados em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, meus irmãos, só recapitulando, o pastor Antônio Gilberto classifica esses dons em pelo menos 3 categorias, conforme nós mencionamos: dons ministeriais, dons espirituais, dons de ministério prático e os dons ministeriais. 3 categorias que eu sigo, que eu acredito que seja mais correto de ser classificado, e não como o comentarista classifica, como todos eles sendo dons espirituais com uma subcategoria específica, tá certo? Mas os irmãos fiquem à vontade em considerar aquilo que lhe parecer mais lógico, aquilo que lhe parecer mais correto de acordo com o seu entendimento. Subtópico 2. São amplos, ou seja, são bastante abrangentes. A soberania de Deus é multiforme e plural. O que significa multiforme e plural? Justamente, tem muitas formas e não se manifesta de uma única maneira. Se manifesta de formas diferentes, se manifesta através de situações diferentes, porque conforme nós mencionamos, meus irmãos, Deus é soberano. Ele não pode ser controlado. O nosso Deus pode ser considerado como Deus imprevisível no seu modo de trabalhar. Deus não trabalha do jeito que nós pensamos, Deus não trabalha do jeito que nós imaginamos. Ele pode vir a resolver um problema, ele pode vir a atuar em cima de uma necessidade, de uma demanda, de uma forma completamente diferente que nós, os seus servos, seres humanos limitados, pensamos que deveria ser. Você já se pegou tentando ensinar Deus a trabalhar? Você já se pegou pensando que a estratégia melhor para que Deus agisse em determinado caso era assim ou era assado? E depois você percebe que Deus agiu de uma forma completamente diferente? Meus irmãos, isso nada mais é do que Deus nos mostrando que a sabedoria dele tem muitas formas e ele não pode ser constrangido a trabalhar do jeito que nós queremos. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Glórias ao seu nome para sempre. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz uma ligação direta entre a sabedoria de Deus e a manifestação dos dons espirituais e ministeriais na vida da igreja. O que ele está querendo enfatizar aqui é justamente as várias formas que Deus usa para trabalhar no meio do seu povo, capacitando um de uma forma, capacitando o outro de uma outra forma, dando uma graça diferente para um terceiro, para que a união de todas essas pessoas, meus queridos irmãos, faça com que a igreja, o trabalhar de todas essas pessoas juntas, faça com que a igreja trabalhe, cresça e se desenvolva perfeitamente como um corpo espiritual. Então, o comentarista está dizendo aqui, apenas para recapitular, que Deus manifesta a sua sabedoria através da ação dos dons espirituais e também dos dons ministeriais. Subtópico 3, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o evangelho a todos são
Dádivas aqui, meus irmãos, podem ser consideradas como presentes de Deus. Item a dádiva do amor. A grande manifestação do amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo, como nós vemos ali em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejam, queridos irmãos, que essa demonstração do amor de Deus é algo tremendo. Deus deu aquilo que ele tinha de mais precioso para morrer no nosso lugar, enquanto nós ainda, conforme nós veremos na sequência da lição, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele deu o seu Filho para morrer no lugar de um inimigo dele. Vejam então, queridos, que demonstração de amor, que demonstração desconcertante de amor que Deus deu a todos nós, dando-nos o seu bem mais precioso, aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, para morrer no lugar de inimigos como nós éramos. Vejamos o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo de 6 a 8, na Nova Versão Transformadora. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova, vejam, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E esse pecadores aqui, meus irmãos, aponta para inimigos de Deus. Deus mandou Cristo para morrer por nós enquanto nós éramos inimigos do Todo-Poderoso. Não há, queridos irmãos, demonstração de amor maior do que essa. Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Aqui, meus queridos irmãos, é importante nós lembrarmos que amar ao próximo é um mandamento de Cristo. Vamos ler o que está ali em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, na Almeida Revista e Corrigida. Um novo mandamento vos dou, palavras do Senhor Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vejam, queridos, que nesta passagem de João 13, o Senhor Jesus Cristo nos diz claramente que o que demonstra que alguém é servo de Cristo é justamente a manifestação prática do amor pelo próximo. Não é o discurso que diz que nós somos crentes, não é o que falamos, e sim são as nossas atitudes, principalmente no que diz respeito ao amor, que mostra para as pessoas que estão ao nosso redor que nós somos verdadeiramente servos de Deus. E aqui o comentarista diz que o amor de Deus nos desafia a também demonstrarmos o amor pelo nosso próximo. Conforme nós mencionamos, amar ao próximo é mandamento de Cristo para as nossas vidas. Item B, a dádiva, o presente da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. É a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Vejam então, meus irmãos, que oportunidade ímpar Deus nos oferece. Deus nos ofereceu a oportunidade do perdão em Cristo Jesus e também nos ofereceu ou nos oferece a oportunidade de fazermos parte da sua família, a ponto de nós podermos chamá-lo a papai. Vamos ler o que está ali em Romanos, no capítulo 8, versículos 15 ao 17, na Nova Versão Internacional. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, percebam, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Vejam, queridos, que além de nos dar essa questão, de nos dar a oportunidade de fazermos parte da família de Deus, Paulo nos escreve que também nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Notem então que nós que estávamos destinados à condenação eterna, pela grande misericórdia de Deus, hoje estamos incluídos, aleluia, na família de Deus, podemos chamar a Deus de Pai e também somos herdeiros de Deus, sendo co-herdeiros de Cristo, que é considerado o nosso, abre aspas, irmão mais velho. Vejam, meus irmãos, este amor de Deus é inconfundível. Esse amor de Deus é constrangedor, porque Deus nos deu tanto, Deus tem nos dado tanto, que precisamos nos conscientizar, aleluia, que temos que nos esforçar para sermos fiéis a esse Deus de amor. Meus irmãos, o amor de Deus, a demonstração do amor de Deus por todos nós é algo inconfundível. Não dá para nós não percebermos uma tamanha demonstração de amor como essa. Miseráveis pecadores como nós éramos, Deus nos deu a oportunidade de recebermos o perdão dos nossos pecados, de recebermos libertação para as nossas vidas, de sermos admitidos na família de Deus por adoção nesse texto que nós lemos. Hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E também, queridos irmãos, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. É muita coisa, queridos irmãos. É um privilégio inominável que Deus tem dado a cada um de nós. Que possamos, queridos, nos esforçar para permanecermos fiéis, obedientes, honrando a este Deus que muito tem feito por cada um de nós. Glórias ao seu nome para sempre. Item C, o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como o resultado do ministério da reconciliação. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Meus irmãos, aqui é muito importante nós mencionarmos que com aquele evento que ocorreu ali no Éden, nós fomos separados de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, conforme nós vemos ali em Isaías capítulo 59. Vamos ler esse texto. Isaías 59, 1 e 2, na Almeida Revista e Corrigida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, queridos irmãos, naquele advento, naquele evento que ocorreu no Éden, nós fomos separados de Deus, ou nós nos separamos de Deus porque pecamos, os nossos pais pecaram e acabaram se separando de Deus. E o que aconteceu? Conforme nós mencionamos anteriormente, agora há pouco, aqueles que estão em pecado são inimigos do próprio Deus. Inimigos do próprio Deus. Não há comunhão, não há união. A Bíblia diz que comunhão há entre luz e trevas. Nós éramos trevas e Deus é luz, Deus é santidade, Deus é pureza. E quem anda nas trevas é inimigo do Deus santo, do Deus puro, do Deus maravilhoso. Então o que acontece, queridos irmãos? Quando nós estávamos no pecado, nós éramos inimigos de Deus. E essa questão da reconciliação que o comentarista mencionou, o ministério da reconciliação, é justamente isso. Deus ofereceu o perdão para nós. Deus ofereceu a oportunidade de nós sermos perdoados, para que a partir de então pudéssemos a nos reconciliar com Deus. Ao invés de inimigos que nós éramos quando estávamos no pecado, Deus nos ofereceu a oportunidade de fazermos as pazes com Ele. O que fazer as pazes eu estou usando uma linguagem bastante simples. Mas fazendo as pazes seria o quê? Deus permitindo que nós nos chegássemos novamente a Ele, tendo comunhão com o seu Santo Espírito. Então Deus ofereceu essa reconciliação para a humanidade.
E nós, como servos do Senhor, temos sobre nossa responsabilidade, como nós veremos mais para frente, dizer às outras pessoas que essa possibilidade de reconciliação está disponível para todos aqueles que quiserem aceitar a Cristo. A porta ainda está aberta. Deus ainda está disposto a salvar todos aqueles que se chegam a Cristo com o coração quebrantado, arrependidos, aceitando o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, ainda a oportunidade de reconciliação com Deus está aberta, a porta está aberta. E é por isso que o comentarista diz ministério da reconciliação, porque Deus colocou sobre os nossos ombros, sobre a igreja, a responsabilidade de anunciar para o mundo que existe uma possibilidade de reconciliação com este Deus maravilhoso. E qual que é essa possibilidade? A aceitação de Jesus Cristo, o seu Filho, como único e suficiente Salvador da sua vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura, e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. Aqui, queridos irmãos, é aquela questão, aquela base teológica da regeneração, ou seja, quem está em Cristo é de novo gerado. Ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. A vida velha, ela é sepultada no momento do batismo. E a pessoa, quando levanta do batismo, levanta uma nova vida espiritual, como se ela estivesse ali recebendo uma nova vida em Cristo Jesus a partir do batismo nas águas. Então, queridos irmãos, como disse o comentarista aqui, esta nova criatura, que somos cada um de nós, todos nós precisamos ser uma nova criatura, porque depois do batismo não podemos mais viver debaixo do domínio do pecado, e sim na liberdade que Cristo Jesus nos oferece através das Escrituras Sagradas. Então, queridos irmãos, quem aceita Cristo precisa mudar de vida, precisa se transformar, ou melhor, precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que ele seja transformado numa nova criatura. E o processo de santificação dia após dia acontecendo na sua vida. Chegamos agora ao tópico 2, bons despenseiros dos mistérios divinos. Subtópico 1, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos, no tópico 1, o comentarista deu uma visão geral a respeito da atuação de Deus no que diz respeito aos dons ministeriais e também espirituais. E agora, no tópico 2, o comentarista vai focar a respeito das responsabilidades daqueles servos de Deus que são usados principalmente nos dons espirituais e ministeriais. Então, no primeiro tópico, o comentarista mesmo deu uma visão geral a respeito de como que Deus trabalha em relação aos dons espirituais e ministeriais. E agora, no tópico 2, o comentarista quer dar um foco maior na questão das responsabilidades de cada um de nós como bons despenseiros na Igreja de Deus. E só para nós contextualizarmos essa questão do despenseiro, a palavra despenseiro no grego é oikonomos, e que significa justamente o mordomo, o principal empregado, o principal servo de uma casa, responsável por administrar tudo aquilo que há ali dentro da casa. É importante nós lembrarmos que ele é mordomo, ele administra os bens de uma outra pessoa, ele não é o dono dos bens. Ele simplesmente é um administrador. E é justamente esta posição que um obreiro ocupa dentro da casa do Senhor. Ele não é dono da igreja, ele não é dono das coisas que existem ali, ele é simplesmente um administrador que administra as coisas de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja se desenvolva, cresça, se desenvolva para a glória do nome do Senhor. E tem mais uma pergunta que podemos fazer aqui. O que é que nós encontramos na despensa de Deus? Porque aqui o comentarista está falando como bons despenseiros. Despenseiros, aquela pessoa que cuida da despensa. E o que é que nós encontramos na despensa de Deus? Vamos ler o que está ali em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, na Nova Versão Internacional. Notem.
Seu divino poder, o poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja o que Pedro escreveu aqui. Deus já nos deu tudo o que precisamos para a vida e também para a piedade. Como assim Deus já nos deu tudo? Às vezes olhamos para as nossas vidas e vemos que faltam muita coisa. Às vezes você pode olhar para a sua vida e dizer, falta muita coisa. Como é que Deus já me deu tudo, como diz aqui em 2 Pedro 1:3? Na realidade, meus irmãos, Deus já reservou tudo aquilo que nós precisamos para a vida e também para a piedade. Porém, está ali na despensa de Deus, né? Vamos falar assim, numa forma figurada. Está tudo ali reservado para nós. Nós só precisamos ter acesso a essa despensa e para que possamos receber, tirar de lá o que nós precisamos. E justamente a função do obreiro é ajudar a cada um de nós, cristãos comuns, a chegarmos nessa despensa e nos alimentarmos daquilo que Deus tem reservado para nós. Vejam então que grande responsabilidade está sobre os ombros dos obreiros, sobre os ombros daqueles que cuidam das almas, que cuidam dos rebanhos. Ele é o responsável, queridos irmãos, por conduzir este povo, todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade, a se aproximarem de Deus, a entrarem na despensa de Deus, para que elas possam receber tudo aquilo que elas necessitam. Então, queridos irmãos, o despenseiro é justamente aquele que tem a responsabilidade de pegar o povo, de ajudar o povo a chegar mais perto de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aí então está a figura do despenseiro, o responsável pela despensa de Deus, o responsável pelos depósitos que Deus tem reservado ali para a manutenção da casa. É o pastor, normalmente, que ajuda as ovelhas a entrar neste lugar de suprimento. É o pastor, normalmente, que ajuda as ovelhas a justamente entrar neste lugar de abundância, seja através das suas ministrações sobre a vida da igreja, seja através do seu exemplo, para que os próprios membros possam estudar a Bíblia, possam entrar numa vida de oração, de consagração, e elas mesmas possam começar a ter acesso a essa despensa. Glórias ao nome do Senhor. Então, figuradamente falando, espiritualmente falando, é muito importante a atuação do pastor nessa questão de trazer alimento, ajudar os crentes, as pessoas às quais ele é responsável, a se chegarem mais perto de Deus. Paulo destaca a sobriedade e vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. Aqui então percebam, meus irmãos, que, conforme o comentarista mencionou, Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato. Percebam, alguém que tem acesso a coisas tão maravilhosas como essa despensa de Deus, espiritualmente falando, é alguém que precisa vigiar para que essa sensação de poder, vamos dizer assim, não lhe suba a cabeça. Não é porque ele é o pastor, não é porque ele é o líder da igreja, que ele se configura alguém melhor ou mais importante do que as ovelhas. Não. Diante do Senhor, todos nós temos a mesma importância, todos nós temos o mesmo valor. Temos apenas responsabilidades diferentes, porque recebemos, também conforme já mencionamos, capacidades diferentes. Uns recebem uma capacidade maior, terão muito mais responsabilidade, muito mais coisas a realizar no reino de Deus. Teve outras pessoas que receberam menos capacidade, uma capacidade menor. Mas mesmo assim elas receberam também algumas responsabilidades que, quando comparadas a essa outra pessoa que recebeu muita capacidade, a responsabilidade daquele que recebeu menos capacidade é menor também. E nós seremos avaliados, queridos irmãos, de acordo com aquilo que fizermos para o Senhor em relação àquilo que Deus quer que nós façamos. Então não há motivo para que ninguém se glorie porque é pastor, porque é dirigente de campo, porque, enfim, que é pastor presidente. Não há motivo para isso. Porque o pastor presidente vai ser cobrado a desempenhar a função de pastor presidente. Porém, aquela irmã mais simplesinha que tem sobre os seus ombros a responsabilidade de interceder pelo ministério, ela será cobrada também pela obra que Deus colocou nos seus ombros. E se ela
desempenhar a sua função com fidelidade, ela receberá o galardão completo. E se o pastor também, que é o presidente do campo, desempenhar a sua função de forma correta, ele também vai receber o seu galardão correto. E podem ser os dois o mesmo galardão. Por quê? Porque foram fiéis naquilo que Deus queria que eles fizessem. Então não há motivo para um querer parecer melhor do que o outro, de forma nenhuma, porque todos somos iguais diante do Senhor. Lá no céu ninguém vai ser chamado de pastor, pastor presidente, presbítero, não. Todos somos servos, todos somos cooperadores de Deus nessa obra. E por isso que precisamos ter muita sobriedade, equilíbrio e vigilância, para não permitirmos que essa posição de destaque, né, sobre o povo tire o nosso equilíbrio, irmãos. Por quê? Porque nós seremos cobrados por Deus, nós teremos que prestar contas a Deus a respeito de tudo aquilo que nós fizermos pelo meio do corpo. Principalmente se nós exercermos liderança dentro da igreja, nós teremos que prestar contas de tudo. E é por isso que precisamos ser sóbrios e vigilantes naquilo que nós estamos fazendo em relação ao povo de Deus, à obra de Deus, com os recursos que Deus coloca à nossa disposição. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. Meus irmãos, ao contrário da sobriedade que alguém está, sobriedade podemos definir como alguém que está em perfeita condição de juízo, de exercer juízo, exercer julgamento, de julgar as coisas. Isso é a pessoa ser sóbria. A pessoa está na sua capacidade máxima de julgar as coisas, de escolher, né, entre o certo e o errado. Isso é sobriedade. Já a embriaguez é aquele estado onde nós perdemos a condição de fazer um bom julgamento. Onde os nossos sentidos, né, a nossa capacidade de julgamento, ela passa a ser amortecida, essa capacidade passa a ser diminuída. E nós temos a tendência de começar a fazer injustiças e tomar decisões erradas por conta da embriaguez. E aqui o comentarista menciona a respeito, né, do vinho, que é o vinho normal, que é a bebida alcoólica, que hoje muitas pessoas estão defendendo e muitas pessoas acham que não há problema nenhum em tomar cerveja, em tomar um vinhozinho nas refeições. Meus irmãos, no meu entendimento, biblicamente falando, eu encontro na Bíblia uma palavra que diz assim: não destrua a vida do irmão fraco por causa da sua comida ou da sua bebida. Então nós, assembleanos, defendemos que não se deve beber, porque mesmo que um possa beber um copinho de vinho no almoço, ali na sua refeição, se um fraco vê essa pessoa bebendo vinho, ele fala: mas o irmão fulano bebe vinho, eu também vou beber um copinho. Só que ele não tem esse autocontrole. O que acontece? Ele pode voltar a embriaguez, se ele tinha um problema de embriaguez enquanto estava no mundo. Essa pessoa precisa cortar da sua vida o álcool, porque senão a tendência de ele voltar para a vida de embriaguez é muito forte. Então percebam que eu não posso, com o meu procedimento, atrapalhar a vida do irmão mais fraco. Então nós, assembleanos, defendemos que nós não podemos beber, não se deve beber bebida alcoólica justamente por causa dos mais fracos. E aqui o comentarista dá uma ênfase sobre essa questão, porque aquela pessoa que é dada ao vinho, que bebe, é muito fácil a pessoa perder o controle, é muito fácil a pessoa se embriagar, e a partir daí, quando a pessoa está embriagada, a pessoa não tem mais condições de fazer um bom julgamento. E as decisões tomadas por uma pessoa sob o efeito do álcool, meus irmãos, normalmente são decisões desastrosas. E a nós, como obreiros do Senhor, a nós como servos do Senhor, não é-nos lícito nós estarmos neste estado de embriaguez. Porque, inclusive, podemos até perder a salvação estando numa situação como essa. Vigiemos, meus irmãos, porque nenhum de nós precisa de bebida alcoólica. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. E aqui o comentarista faz uma analogia, né, entre o fiel despenseiro, que é aquele que não se deixa embriagar. Aqui também podemos fazer uma analogia, podemos fazer uma ligação, meus irmãos, também com as coisas dessa vida. Às vezes a pessoa se embriaga, não é com álcool, não é com cerveja, com vinho, com essas bebidas com álcool. A pessoa se embriaga com as bênçãos que recebe. A
pessoa se embriaga, por exemplo, com os recursos financeiros, começa a receber, Deus começa a abençoar essa pessoa grandemente financeiramente falando, e a pessoa começa a usar esses recursos financeiros para se afastar de Deus. Isso também é embriaguez. Então vejam, meus irmãos, que nada pode nos afastar de Deus. Nada pode se colocar entre nós, né, atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que nós colocamos no caminho entre nós e o nosso Deus pode ser considerado idolatria e está errado. Então, o bom despenseiro, o bom crente, é aquele que sabe administrar tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Quer seja em relação ao ministério, quer seja em relação aos seus próprios bens. Vejam que a Bíblia diz que nós, quando nascemos, estávamos nus, né? E quando nós saímos daqui, também nós não levaremos nada para outra vida. Então, queridos irmãos, tudo aquilo que nós desfrutamos nessa vida enquanto vivos, nós só estamos administrando algo que é de Deus. Não permitamos que essas coisas nos afastem de Deus. Não permitamos que essas coisas nos tirem da comunhão com o Senhor, mas que possamos ser bons administradores de tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para a glória do nome dele. Subtópico 2, amor e hospitalidade. Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato das pessoas. Então vejam, queridos irmãos, como nós mencionamos há pouco. O amor, ou seja, a demonstração do amor, não é simplesmente falar que ama, mas a demonstração do amor através das nossas atitudes é o que mostra para as pessoas que estão ao nosso derredor que nós realmente somos servos de Deus. Então, e aqui o comentarista ainda vai mais longe, né? Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. E uma forma de demonstrar este amor é justamente como é que nós tratamos as pessoas. Tratamos com gentileza, tratamos com fidelidade, tratamos com amor no sentido de nos preocuparmos a respeito de quais são as suas necessidades. Essa é a nossa responsabilidade como cristãos, mostrar através das nossas atitudes que nós amamos as pessoas, inclusive os nossos inimigos, conforme diz lá em Mateus 5. Temos que amar os nossos inimigos, porque também é um mandamento de Cristo Jesus. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, um ponto interessante: amar sem esperar coisa alguma em troca. É justamente o amor sacrificial, o amor de Cristo, o amor de Deus, né? Através de nós, o amor de Deus por nós, através do sacrifício de Cristo, porque Deus ofereceu a Cristo para morrer em nosso lugar, um amor sacrificial. E Ele espera que nós atendamos a este amor, atendamos ao seu convite de reconciliação. E nós, como cristãos, também precisamos fazer as coisas sem esperar nada em troca de ninguém. Na realidade, a Bíblia diz: quem é que nos recompensa é o Senhor. Então nós não podemos fazer nada, queridos irmãos, esperando recompensa humana, esperando que alguém nos retribua aquilo que nós estamos fazendo, não. As nossas atitudes e o nosso amor tem que ser, como diz aqui, sem esperar receber coisa alguma em troca. Porque nessas atitudes é que Deus vem e galardoa, conforme lá encontramos ali em Mateus capítulo 6. Quando jejuardes, não mostra para os homens. Por quê? Porque Deus que vem em oculto te recompensará. Quando deres a sua esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, porque Deus que vê o que está oculto te recompensará. Quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, e Deus que vê você orando no oculto te recompensará. Então veja, meus irmãos, que a nossa recompensa, ela vem das mãos do Senhor. Nós não podemos fazer nada para sermos reconhecidos pelos homens, porque quando nós somos reconhecidos pelos homens, aí nós já recebemos o nosso galardão. Nós precisamos estar agradando ao Senhor. Se alguém nos reconhecer, glória a Deus. Mas nós não podemos ser motivados pelo reconhecimento humano, e sim pelo reconhecimento do Deus Todo-Poderoso. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Pedro. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente,
pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não. Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes. Queridos irmãos, aqui é importante nós mencionarmos que hospitalidade não é simplesmente aquilo que está na cabeça da maioria das pessoas, é nós mantermos a porta da nossa casa aberta para que todos aqueles que quiserem ir lá para a nossa casa, nós recebamos de braços abertos. Hospitalidade não é isso. Hospitalidade é nós termos o coração aberto para receber e amparar espiritualmente todos aqueles que estão em necessidade, todos aqueles que nos procuram. Não significa eu levar alguém para dentro da minha casa, para morar dentro da minha casa, podendo até também ser englobado nessa questão. Mas não é simplesmente levar as pessoas para minha casa. Hospitalidade é justamente aquele sentimento de recepção a todas as pessoas que nos procuram precisando de ajuda, ou mesmo não precisando de ajuda. Não preciso levar alguém para casa para ser hospitaleiro com ela. Eu posso reservar um tempo para ouvi-la. Eu posso reservar um tempo para estar com ela em algum momento na igreja. Eu posso ajudá-la de alguma forma financeiramente falando também, suprindo algumas das suas necessidades. Então, hospitalidade não está ligado tão somente a que nós levemos alguém para a nossa casa, e sim que nós recebamos a pessoa dentro do nosso coração, com o coração motivado a ajudar, motivado a acolher, motivado a ouvir essa pessoa, que é o que a maioria das pessoas precisam hoje, é ser ouvidas, é ser acolhidas, é sentir que alguém está se importando com a sua situação de necessidade. Isso então, queridos irmãos, é a verdadeira hospitalidade. Subtópico 3, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, meus irmãos, o comentarista está dando um foco maior. O foco maior é aqueles que receberam dons ministeriais. Aqueles que receberam de Deus esses dons têm uma responsabilidade dada por Deus para trabalhar justamente no crescimento espiritual daqueles que lhe ouvem, daqueles que lhe são oferecidos, né, para que eles sejam cuidados por nós. Então, por exemplo, aquele que recebe o dom ministerial de pastor tem uma obra a ser realizada, apóstolo, tem igrejas para ser fundadas, tem povo para ser estruturado, o evangelista a mesma coisa, o profeta a mesma coisa, o pastor, o doutor, todas essas pessoas que receberam esses dons ministeriais precisam exercer esses dons justamente de acordo com a vontade de Deus, porque receberam graça de Deus para isso e precisam desempenhar essas funções com fidelidade. Conforme o próprio comentarista mencionou aqui em 1 Pedro 4:10, né, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E os irmãos, por exemplo, que são professores, que estão me ouvindo agora, que são professores, este dom que você recebeu, o dom de mestre, o dom de ensinar, Paulo diz que nós precisamos, aqueles que ensinam, precisam ter dedicação ao ensino, ou seja, a aula que nós vamos dar, meus irmãos, não pode ser improvisada, precisa ter uma preparação antecipada. Quando Paulo diz lá que se é ensinar, haja dedicação ao ensino, é justamente isso. Se preocupe em aprender, se preocupe em preparar a sua aula. E isso é justamente, como Paulo disse aqui, como Pedro disse aqui, né? Administrar os dons aos outros. Você recebeu o dom de ensinar? Administre esses dons aos outros, ou seja, ministre, ensine, explique, se dedique a isso para que você veja na vida dos outros aquele crescimento no conhecimento, crescimento, amadurecimento na presença do Senhor, porque esse é o objetivo, meus irmãos, de que todos aqueles que receberam os dons ministeriais vejam as pessoas que os ouvem crescendo na graça, crescendo no conhecimento, amadurecendo na presença do Senhor. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Justamente, meus irmãos, tudo o que fizermos, precisamos fazer para a glória de Deus. Nada é nosso. Nem a capacidade que porventura haja em nós, se há alguma capacidade em nós, também ela é dada por Deus. Então, tudo o que nós fazemos precisa ser feito para a glorificação do nome do Senhor.
Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Meus irmãos, essa questão de as pessoas nos considerarem como bons despenseiros aponta justamente a respeito em relação aos nossos frutos. Conforme nós mencionamos em lições anteriores, nós somos reconhecidos pelos frutos que nós damos. Nós somos reconhecidos por aquilo que nós praticamos, não pelo que nós falamos, e sim por aquilo que nós fazemos. E nós precisamos ter bastante vigilância a respeito de que tipo de frutos nós estamos gerando para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Para que alguém nos considere bons despenseiros dos mistérios de Deus, nós precisamos ter atitudes de bons despenseiros. Precisamos ser honestos, precisamos ser justos, precisamos buscar de Deus sabedoria, ser amáveis, ser amorosos com as pessoas, para que as pessoas vejam em nós o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito Santo e realmente nos considerem homens e mulheres de Deus. Queridos, chegamos agora ao tópico 3, que nos diz: os dons espirituais e o fruto do Espírito. Aqui o comentarista vai querer fazer uma correlação entre a atuação dos dons espirituais com o fundamento do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, queridos, deve ser o fundamento, aquilo que fundamenta, aquilo que é base de todas as nossas ações no Evangelho. Subtópico 1. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Isso pode nos gerar uma pergunta: por que é que os dons espirituais são indispensáveis? Paulo nos responde a essa pergunta, queridos irmãos, porque Paulo diz que a nossa fé precisa estar baseada no poder de Deus e não num discurso humano. Esse discurso humano, Paulo está se referindo à sabedoria humana. Vamos ver o que ele escreveu ali na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, na Nova Versão Internacional. Minha mensagem, prestem atenção, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo foi claro, meus irmãos, falando ali aos Coríntios, que a fé que eles tinham precisava estar baseada no poder de Deus e não na sabedoria humana. E como é que se manifesta o poder de Deus no meio da igreja? Realmente através dos dons espirituais. Dons espirituais, conforme nós já mencionamos durante esse trimestre inteiro, é a atuação do Espírito Santo através da vida dos crentes. É uma atuação sobrenatural do Espírito Santo na vida daqueles que são batizados, na vida daqueles que são usados por Ele através dos dons espirituais. Por isso que eles são imprescindíveis, indispensáveis. Por quê? Porque eles demonstram que Deus está ali e eles também vêm fortalecer a fé de todos aqueles que estão vendo o manifestar da misericórdia, da graça e do poder de Deus no meio do povo. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. Queridos irmãos, momentos de frieza espiritual normalmente são momentos precedidos por pecado. Nós não vemos, por exemplo, na história de Paulo, nós não vemos na história ali de Atos dos Apóstolos, que houvesse uma diminuição natural do operar, do trabalhar do Espírito Santo de forma nenhuma. O Espírito Santo sempre está querendo operar, sempre está querendo trabalhar. E quando ele não faz isso, significa que nós estamos nos distanciando dele. Significa que nós estamos nos distanciando de Deus. E o que é que nos distancia de Deus? Justamente é o pecado. Então, no lugar onde quando nós percebemos que a frieza espiritual está
querendo chegar nas nossas vidas, paremos e analisemos onde é que nós estamos errando. Será que nós estamos, aleluia, deixando de ler a Bíblia? De ler, de meditar e de obedecer a Bíblia? Será que nós estamos deixando de orar? Será que nós estamos deixando que os pequenos pecados voltem a ser praticados por nós, assim, aquelas coisinhas que começam crescendo, e quando pensa que não, nós já estamos muito longe do Senhor. Então, onde há frieza, onde há, assim, aquele esfriamento espiritual, normalmente é causado por um pecado. Normalmente é causado pelo nosso próprio relaxamento no nosso relacionamento com Deus. Porque todos aqueles que seguem lendo a Bíblia, meditando na Bíblia, obedecendo a Bíblia, em oração, em comunhão com o Senhor, meus irmãos, quem mantém a sua vida assim nunca está frio, nunca está sem sentir a presença do Senhor. Pode até passar por um momento de provação, sim, mas a pessoa sempre estará convicta de que Deus está com ele, de que Deus vai no momento certo manifestar a sua glória. Então, quando nós vemos a frieza querendo dominar o nosso coração, paremos e analisemos. Certamente nós nos distanciamos do Senhor por causa ou do nosso relaxo em não ler a Bíblia, em não orar, ou por causa de algum pecado que estamos cometendo. E aí se faz necessária uma mudança de atitude, um arrependimento e uma reaproximação com o Senhor. 1 João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Se nós pecarmos, meus irmãos, quando nós pecarmos, se nós não, nós sempre pecamos. Quando nós pecamos, nós precisamos novamente chegar a Deus através de Cristo com o coração quebrantado, arrependido das nossas atitudes. E Deus, queridos irmãos, é amoroso, Ele com certeza nos perdoará e nós conseguiremos continuar caminhando e principalmente gozando da sua comunhão maravilhosa, da comunhão com o Espírito Santo que é maravilhosa nas nossas vidas. Subtópico 2, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, que é 1 aos Coríntios 13. Na realidade, meus irmãos, podemos ver que dons espirituais são imprescindíveis, porém, uma vida, um coração cheio do amor de Deus é ainda mais importante do que alguém ser usado através dos dons espirituais. Não sei se você consegue entender isso. Quando nós lemos ali, principalmente em 1 Coríntios 13, que é o capítulo do amor, Paulo começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Quem é que fala a língua dos homens e língua dos anjos, queridos irmãos? É justamente a manifestação do dom de variedade de línguas através do Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo aqui, mesmo que eu seja usado pelo Espírito Santo através dos dons espirituais e não tiver amor, não tem resultado espiritual nenhum essa questão. Eu não receberei nada. Digo assim, a pessoa que faz isso é usada pelo Espírito Santo nos dons de línguas, na variedade de línguas, mas a pessoa não tem amor no coração, aquilo não resulta em nenhum tipo de benefício para ela. Isso nos mostra claramente que o amor precisa ser a base de tudo, principalmente quando nós falamos em dons espirituais. Então, por isso que na relação de dons espirituais e amor, o amor sempre tem que vir primeiro. Mesmo que a pessoa não seja batizada no Espírito Santo, mesmo que não fale línguas, mesmo que não profetize, mesmo que não revele, enfim, mesmo que ela não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, se a pessoa tiver o amor de Deus no seu coração desenvolvido, se a pessoa tiver esse amor de 1 Coríntios 13 desenvolvido na sua vida, eu posso lhe dizer que essa pessoa será muito frutífera na obra de Deus. Muito frutífera na obra de Deus. O ideal é ter o amor, ser batizado com o Espírito Santo e ter a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas se puder escolher, escolha ter o coração cheio de amor. Porque ter a manifestação do Espírito Santo na sua vida sem ter amor não tem resultado nenhum, segundo Paulo diz ali em 1 Coríntios 13. Então essa, meus irmãos, é a relação. A base de todas as coisas é o amor.
Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, do capítulo 13, está entre os assuntos espirituais, que seriam os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los, conforme nós mencionamos. O amor precisa ser a base. Se não tiver amor, não adianta ser batizado no Espírito Santo, não adianta dar a fortuna para os pobres, não adianta nada. Se não tiver amor, nada disso tem resultado espiritual, nada disso tem resultado diante de Deus. Subtópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, o amor, é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno que, como Paulo diz, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Então, queridos irmãos, aqui nessa questão do fruto do Espírito, cada um daquelas 9 características mencionadas ali, elas precisam ser desenvolvidas nas nossas vidas para que nós tenhamos uma vida espiritual abundante e de acordo com a vontade de Deus. Aquelas 9 características, elas são desenvolvidas pelo Espírito Santo que vivifica a palavra de Deus, fazendo com que esta palavra gere frutos em nós. Então é muito importante que nós, como igreja, tenhamos essas características do fruto do Espírito desenvolvida nas nossas vidas, como disse o comentarista aqui, né? Uma igreja cheia de poder, mas que também ama o pecador. E o amor é uma das características do fruto do Espírito. Cheia de dons espirituais, mas também que acolhe o doente, a benignidade, a bondade também são 2 características do fruto do Espírito. Então percebam, meus irmãos, que fruto do Espírito é básico, é base, é fundamento. Amor é base, fundamento. E já dons espirituais é o que vem complementar. Nós não deveríamos começar com os dons espirituais. Nós deveríamos começar em primeiro lugar com o amor, desenvolver o amor na nossa vida. Desenvolver cada uma das 9 características do fruto do Espírito. Para então começarmos a buscar o poder do alto. Porque poder do alto sem amor não tem resultado nenhum. O caminho do amor é mais excelente que o dos dons espirituais, conforme mencionado há pouco. O amor precisa ser desenvolvido antes. O amor precisa ser buscado antes. O fruto do Espírito também deveria ser desenvolvido antes nas nossas vidas, antes de buscarmos os dons espirituais, para que tenhamos fundamento, para que tenhamos base para exercer os dons espirituais para a glorificação do nome do Senhor. Glórias a Deus, meus irmãos. Irmãos, estamos chegando ao final desta lição, vamos para a conclusão. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Conforme eu mencionei, meus irmãos, no início da lição, não foi possível tratar de todos os pontos que eu gostaria nesta lição, que eu coloquei ali nas notas de aula. Então, para que os irmãos tenham uma aula mais completa, façam o download das notas de aula, o link estará logo aqui abaixo na descrição, e acompanhe a leitura, acompanhe essa lição ou faça o seu estudo separado, porque ali nas notas de aula você vai encontrar muito mais material, muitos mais versículos daqueles que nós lemos aqui, porque o tempo aqui é bem resumido. Muito obrigado pela sua presença, pela sua oração, pelo seu apoio. Meus irmãos, na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para comentar a lição 1 do 3º trimestre deste ano de 2021. Nova revista, nova lição, e que Deus venha continuar abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado e, se Deus permitir, estaremos juntos na próxima semana. Graça e paz.